desativem, certo? Porque a gente precisa de. Vocês precisam me ouvir melhor, né? E de acordo com o que vocês estão com os microfones ligados, fica ruim, né, para mim poder falar e vocês estarem me ouvindo, certo? Por quê, tia? Porque na hora que o microfone liga, que o microfone ativa, o que é que acontece? Vocês automaticamente falam, certo? E a minha imagem trava, né? E vai dando microfonia, certo? Então é melhor a gente permanecer com eles desligados, né? Ainda tem alguém com o microfone ligado. Deixa eu ver aqui. É o Pablo. Pronto, ok, né? Então vamos lá. A gente vai dar continuidade, né, com a nossa aula da semana passada, porque a tia só passou alguns exercícios, tá? Não passou todos, para não ficar muito complexos para vocês, né? Porque eram muitas atividades, certo? Eram 2, 3, 4 páginas. 4 páginas. Então, eu passei 2, né? E deixei 2 para essa semana, certo? E assim, gente, o conteúdo ainda permanece o mesmo, né? É teatro, certo? Mudou apenas o início, né? Que ele vai falando da matéria literária, como a gente ressaltou na aula passada, né? E a matéria literária, ela é o quê? Uma invenção que é transformada em palavras, certo? Tudo isso funciona com narrador, com histórias, certo? E nas obras literárias, a matéria literária, ela é fundamental, né? Página 75. Foi mal, eu esqueci de dizer a página, tá bom? Estou aí na página 75 dando uma revisada com vocês, tá? Então, assim, como eu falei, né, a matéria literária, ela é algo importantíssimo, né, para as histórias e para as obras, certo? É fundamental sempre que os textos abordem temas permanentes, né, da condição humana. E foi o que eu falei para vocês, quando vocês forem fazer a atividade, né, vocês têm sempre que focar na vida, no amor, né, traição, fé, esses sentimentos que envolvem a vida humana, certo? A gente necessita focar e enfocar esses conteúdos no, no nosso texto quando a gente for criar. Por quê, tia? Porque a gente, quando vai fazer uma matéria literária, a gente necessita de quê? Necessita, como é que diz, contar, né, o que acontece na vida humana, certo? Então, seja ela de amor, de tragédia, certo? De qualquer assunto que enfoque a vida humana, certo? E seja bem claro, né? E assim, tudo que é recorrente, que esteve presente ao longo de toda a existência humana, pronto. É o básico e é sempre a mesma coisa, né? O que teve presente e o que mostra a vida humana que a gente faz. Por exemplo, vamos contar uma história do que está acontecendo no mundo, certo? Em relação a essa pandemia. O que é que vocês deveriam fazer? Aí vocês iriam colocar, iam colocar tudo. Não, amor, não é ética, viu, Laila? É artes. Na página 75. Então, assim, quando a gente fosse fazer uma história relacionada, página 75, Caio. Quando a gente for fazer uma história
relacionada à pandemia, nós iríamos colocar o quê? Vida, né? Amor, fé, e também poderíamos enfocar o quê? A tragédia, né? Porque o que está acontecendo, gente, é basicamente uma tragédia, né? Várias pessoas morrendo, certo? Aí, voltando para a parte do amor, as pessoas estão dentro de casa, estão com mais contato com as famílias, estão tendo mais amor ou não, né? Depende. A vida ela pode ser retratada aqui das duas maneiras, né? Que você está vivendo na vida, em casa, e também tem aquela parte das pessoas que estão vivendo que não tem casa, né? A gente pode também colocar um pouquinho na consciência. E nós estamos dentro de casa, né? Nós estamos assistindo aula através de um aplicativo virtual, né? Agora vocês parem um pouquinho para pensar e imaginem quem não tem, quem não tem tudo que vocês têm agora, certo? Quem não está assistindo a aula, certo? Quem não tem uma casa para morar, né? Quem não tem o que comer. Como é que fica diante dessa situação, diante dessa pandemia? Porque o que eles mais pedem para a gente poder ficar em casa, certo? Aí é onde vem o questionamento. Tia, como é que aquela pessoa que não tem casa vai ficar em casa? Se é sujeita a ter que ficar na rua, correndo risco de adoecer, certo? E, nós sabemos que a quantidade de gente doente é grande ainda, né? Está diminuindo como é que diz? A fase do contágio, certo? Está diminuindo a fase do contágio. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam se contaminar, certo? Então, assim, quando ele disse que teve uma queda, o jornal sempre passa, né? Passa tudo. Então, quando ele diz que teve uma queda na faixa de contágio, quer dizer o quê? Que antes uma pessoa contaminava três, quatro. Hoje, uma pessoa contamina um. Então, isso não quer dizer que vai deixar de contaminar. Não. Mas por quê? Por conta do isolamento, certo? Então, assim, de acordo com essas bases, a gente ainda necessita ficar em casa. Aí é onde vem a questão, e as pessoas que não têm casa? Qual é a parte do isolamento que eles têm? Qual é o risco que eles não têm de pegar? Nenhum, porque eles estão na rua, eles estão sujeitos a pegar não só a coronavírus, eles estão com risco de pegar qualquer outro tipo de doença, não é assim? Então, assim, quando você vai fazer um texto que você vai. Eu estou dando o exemplo da pandemia, certo? Aí você pode fazer um texto belíssimo, né? É, focando tudo o que a gente está vivendo, né? Em relação à vida, amor, né? Fé, né? A traição nem Oi, sei tia. tanto, né? Oi, Eu vi um vídeo no Facebook, no pedal sobre a gente ajudando eu sei. a mulher que tá em necessidade. Aham. Se eu vi o vídeo, É, no Facebook, o Tony postou. eu vi. Pois é, exatamente. Já que o Renan entrou nesse assunto, a gente também pode focar ele, né, que é a parte da ajuda, também faz parte. Eu acho que alguém aqui, quem tem contato com a internet, já percebeu, né, já viu que nós temos, as pessoas estão ajudando muito essa família, né, que eles não tinham o que comer, não tinham, tinham um teto para morar, mas a casa estava, digamos que usar no sentido figurativo mesmo, estava cai, não cai, né, porque já estava lá segurando, a casa estava segurando apenas, eu acho que em alguns tijolos, né? Aí pessoas muito solidárias, né, se juntaram e fizeram arrecadações de alimentos, de, de eletrodomésticos, certo? Geladeira, fogão, guarda-roupa, móveis, né? Também. Pessoas se juntaram, né, e arrecadaram muita coisa, levaram para ela, como também arrecadaram
materiais de construção, né? Muita coisa, e estão construindo outra casa para ela, do mesmo tamanho, mais reforçada, né? Que ela possa aguentar chuvas, certo? Então, assim, gente, é nesses atos que acontecem as boas ações, né? Essa história aí que eu estou contando para vocês, que o Renan me lembrou, é uma história muito bonita, né? E se você for escrever no papel, certo? Se transforma realmente em uma história, certo? É uma família muito grande, que tem jovens, adolescentes, crianças, certo? E moram tudo praticamente em um quarto só, né? O quarto era o quarto, era a sala, era o banheiro, era a cozinha, certo? Eles tomavam banho nesse, nesse mesmo canto, dormiam nesse mesmo canto. Então, tipo assim, são pessoas muito carentes, pessoas que necessitam da nossa ajuda. E, enfim, são pessoas de bom coração, as pessoas que ajudaram, né? E as pessoas também, né, gente? Porque o que a gente puder fazer para ajudar o próximo. Nós estamos aqui trabalhando em artes, mas é porque a matéria, certo? Foca nessa parte aí, né, dos textos que, que retratam a vida humana, certo? Por isso que a gente está citando esses exemplos, certo? Por conta dessas ajudas aí. A gente sabe que nós que temos, porque se você for se comparar a uma pessoa que vive nessa situação, nós somos ricos, né? Porque nós temos um teto, nós temos o que comer todo dia, não nos alimentamos uma vez só por dia, né? Porque tem gente que necessita se alimentar uma vez só por dia para poder não no outro dia ter o que comer, né? A gente se alimenta de manhã, almoça, lancha novamente, tem o jantar sempre ali ele esperando, certo? Então, assim, e muitas das vezes a gente desperdiça comidas, né? Eu já falei sobre isso na aula passada, eu acho que não foi com vocês, eu acho que foi com o terceiro ano, em relação a isso aí, certo? Vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto vocês desperdiçam lanche. Vamos voltar ao tempo da escola, né? Que vocês iam lá na cantina, não, eu não digo todos, certo? Mas a maioria iam lá na cantina, vai e compra o lanche. Aí vai dar uma mordidinha, vamos supor, eu comprei uma coxinha. Dá uma mordidinha, bota lá naquele naquela pedrinha que tem lá. Eu canso de passar e ver vários tipos de lanche lá. Por quê? Desperdício. Ali vocês desperdiçam, mas tem muitas crianças necessitando pelo menos de um lanche daquele para poder sobreviver, né? E vocês estragam, certo? Então, assim, Tipo é um nesse ponto aí. dia, tipo um dia que ainda era aquela Lindiane que era que coordenava lá a escola. Aí ela encontrou uma maçã inteira no vaso e disse que era eu. Aí eu mostrei pra ela que era maçã, eu joguei no lixo. Aí ela soube que não fui eu. Pois é, exatamente. Tem, ó, fruta. Fruta é muito bom, né? Mas muitas, eu via muitas maçãs, como o Caio citou, via laranja, via banana, uva, certo? Tudo isso aí, gente, se vocês forem parar para pensar um pouquinho, certo? É, vocês estão desperdiçando uma coisa que poderia outra criança que está com fome comer, né? Então é esse sentido que a tia está Tia, querendo falar para vocês, certo? Oi. toda vez que eu levava a bola com o menino, eles não davam primeiro. Tudinho, passa a bola, vai, vai, vai. Tudinho ia pro campo, nem merendava direito. Todos, eu vi todos, inclusive você, viu, seu Renan? Eu também presenciei, certo? Então, assim, em relação a essa parte aí, é o que eu estou querendo mostrar para vocês a realidade, como é a vida, né? Que se a gente fosse escrever uma matéria literária sobre a vida, ó, livros e livros a gente iria escrever, certo? Com os dois lados da vida. Qual é os dois lados, tia? Aquele que você como é que diz? Aquele que você vive bem e aquele que as pessoas não vivem bem, certo? Uns que precisam e outros que têm a necessidade de viver, porque, enfim, tem que viver mesmo, né?
Pronto. Então, assim, os artistas, eles pintam quadros, certo? Outros fazem esculturas, retratam paisagens e outros escrevem. O escritor, ele faz uso das palavras de maneira diferenciada, né? Estimulando a emoção e a fantasia. Por quê, tia? Ele pode fantasiar alguma coisa? Pode. Pode. Ele pode escrever uma coisa que seja apenas do sentido dele. Ali ele está criando uma fantasia, certo? Então, aquilo ali pode ser verdade ou não. Igual a emoção, né? Ele pode escrever uma coisa emocionante, né, que já tenha acontecido, baseada em fatos reais ou não, certo? Então, a literatura, ela é uma das formas de manifestação artística, certo? A literatura, por que que ele diz que ela é uma forma de manifestação artística? Porque além de literatura, ele envolve a arte. Página 75, Murilo, certo? Então, assim, como eu mostrei para vocês na aula passada, a gente viu um livro, né, com vários tipos de imagem. Isso tudo acontece dentro de um livro, de uma história criada, certo? Página 76, eu passei para vocês, na aula passada, a 76 e a 77, certo? Que era para vocês fazerem o quê? Vocês iriam escrever, na questão 1, um texto literário, né, a partir da imagem apresentada. Teve gente que teve dúvidas em relação a esse texto. Pronto, a tia explicou na aula passada que vocês iriam fazer esse texto enfocando o quê? O que vocês estavam vendo. Ai, tia, eu vejo muita coisa. Eu vejo esse homem pintado na parede de um prédio. Ou eu vejo apenas esse homem. Ou eu vejo os prédios e vejo que ele é uma obra, uma matéria literária. Pronto, aí você estaria escrevendo de acordo com o seu pensamento, certo? É a sua criação, é a sua fantasia, é o seu momento, certo? Oi. Eu vi uma casinha de pobre lá embaixo. Pronto, exatamente. É isso aí também, certo? Todo mundo tem uma visão diferente. O Pablo viu dessa maneira, mas o Caio pode ter visto de outra maneira, né? O Murilo, o Vitor, cada um tem a sua maneira diferente de ver a imagem, tem a sua maneira diferente de contar, né, a sua obra literária, certo? E se vocês fossem parar para fazer essa imagem, para vocês fazerem essa pintura aqui, o que era que iria acontecer? Vocês iriam pintar de maneira diferente. Aí eu acho que deve ser dessa maneira. Então, assim, é como eu estou dizendo para vocês, cada um tem o seu modo de pensar, tem o seu modo de ver, certo? Em relação a essa imagem, certo? E vocês iriam criar o texto literário de vocês. Tia, como é que eu criaria esse texto literário? Vocês iam fazer uma invenção de palavras, né? E iriam retratar tudo isso aí. E vocês estavam vendo, vida, amor, traição, tem que ser baseado nas condições humanas, certo? Essa era a questão 1. Ai, tia, mas é muito grande, né? Era muitas linhas. Não era obrigado você fazer todas as linhas. Quem gosta de escrever, podia escrever, passar até para o caderno, né? Mas se você não gosta de escrever muito, você poderia fazer no mínimo umas 10 linhas, 8 linhas, certo? Que contasse o básico do que você está vendo aqui, tá bom? Tia, Oi. essa foto aqui, ela é tirada na vida real? Eu pensava que era só um quadro. Não, aqui ele está mostrando um quadro. É isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês que iriam criar a história de vocês através disso aqui, entendeu? Vocês podem basear ela em imagem real. Tá entendendo? Apesar de que não vai acontecer isso, porque não existe um homem do tamanho de um prédio, né? É até impossível. Mas eu digo assim, gente, é a criação de Um vocês. prédio de 50 andares. Pois é. Então vamos lá. Oi. Eu botei como se fosse uma pintura. Eu achei que isso ia era pintura.
o cara que fazia pintura. Ele Pronto, foi o que é como a tia, pronto, é como a tia acabou de dizer, certo? É o que vocês estão vendo, né? A criação de vocês. A matéria literária é de vocês, entendeu? Tia, Agora só falta Pronto, botar uma menina enorme andando por aí. tia. uhum, pronto. Oi. Ei, tia, a tia pode repetir a primeira questão que eu cheguei agora. Não, a primeira questão que a tia está falando é em relação a essa parte aí, né, da criação. Era você quem iria criar. Eu não tô dando resposta, eu dei apenas dicas, certo? Porque são respostas pessoais, tá? A Júlia disse que fez tipo uma biografia. Pronto. Criação. É como eu disse para vocês, aqui a Júlia fez tipo uma biografia como se fosse a vida dessa pessoa, certo? Ótimo. É uma vida. Ela Eu fez também uma fiz a vida. mesma coisa, Bia. Hã? Eu fiz uma biografia também, falando sobre a vida. Pronto, muito bem. Exatamente. É uma vida, né? Vocês criaram uma vida, certo? Vamos lá, página 77, na questão 2. Pedro também fez uma biografia, muito bem. Invente uma história utilizando as palavras indicadas. Pronto, aqui ele deu amor, medo, confiança, lealdade, honra e vergonha. Aí a criatividade seria de vocês. Vocês iriam criar uma história através dessas palavras que tem aí. Tia, é uma história. Alguém me perguntou, eu acho que foi, tia, é uma história para cada palavra? Não. É uma história com todas as palavras, certo? Aqui era pequeno, vocês teriam muita coisa para inventar, certo? Pronto. Na 3. Eu escrevi a metade aqui tem, porque senão não ia dar. Pronto. Ótimo. Eu, Pronto. pra não ficar grande, como ia ficar muita coisa, né, pra fazer uma história, aí eu criei o final. Uhum. Pronto. Na três, vocês iriam pesquisar uma imagem, certo? E criar um texto literário dramático, certo? Aí o Kaique disse que fez um milagre, né? Ao resumir o texto, né? Tudo bem. Eu fiz o João Grilo. Pronto, ótimo. Então, pesquise uma imagem e crie um texto literário dramático a partir dela. Ou seja, seria um texto que voltasse a parte do drama, certo? Que vocês iriam colar a imagem, né? E escrever, certo? Tia, aqui no livro? Não, né? Vocês poderiam fazer no caderno também, tá? Se quisesse fazer aqui no livro, beleza, mas se quisesse fazer no caderno, melhor ainda. Questão 4. Ei, tia. Nas três, né? Eu achei uma imagem uma mãe com uma mulher com dois meninos de rua. Eu criei uma história. Pronto, um texto dramático, né? Muito bem. Vamos lá. Na 4, escreva sobre o texto literário de que você mais gosta. Aí, A, qual é o nome do texto? B, que tema esse texto aborda? Aí, assim, aqui na página 78, ainda tinha a C e a D, né? Mas é o que vocês irão fazer hoje, certo? Era para ter feito na semana passada a C e a D. Só que eu pensei que aqui era uma questão, né? Eu olhei, mas nem me liguei muito disso. Mas aqui na página 78 e na 79, que é o que vocês vão fazer em casa, né? Hoje, certo? Ainda continua, né? A C e a D. Tia, Da questão 4, certo? Qual era o nome do texto, né? Que tema esse texto aborda? Aí a C diz assim, ó. O que você acha interessante na invenção desse texto? Aí você iria colocar lá o que você achou de interessante na invenção desse texto. E a D, tia. que tipo, já vai. Que imagem
pode representar esse texto? Aí, de acordo com o texto que você escolheu, você poderia desenhar, né, sobre aquele texto. Oi, quem estava falando? Eu Oi. é que lembra na semana passada, né? Ah, Não, eu fiz a C. tu fez? Pronto, ótimo. Ei, Sem problema. tia, falando aí, assim, nesses textos, livros, eu tô tentando fazer 2 livrinhos de história em quadrinhos, tia. Ô, tia, mas também pode botar a imagem do texto, tipo, a imagem. Pode sim. Se vocês Só a imagem. tiverem a imagem do texto, pode colocar, tá bom? Eu vou procurar a imagem de um pato aqui. Pronto, vamos lá. Aí, a atividade de casa, né? Questão 5. Observe a capa de um clássico da literatura infantil e escreva um pequeno resumo sobre o que você sabe da história. Ou, se não a conhecer, pesquise e escreva abaixo. Pronto. Aqui é um clássico, né? Uma história do clássico da literatura infantil, certo? Contos de fadas, que é Rapunzel, certo? Aqui Rapunzel. é o Rapunzel. Esse Não é texto. Rapunzel, tia, é enrolado, tia. Hã? É enrolado, tia, não é Rapunzel, não. Ah, pronto. Esse texto aqui da Rapunzel, igual o da Branca de Neve, da Bela e a Fera, todo mundo conhece, né? Então, assim, vocês vão, pela capa, vocês vão escrever um pequeno texto resumindo, né, sobre essa história, tá bom? Na página 79, tem a questão 6 e a questão 7. Na questão 6, ele diz assim: nesta atividade, você deverá responder de acordo com a situação vivenciada por você ou alguém do seu convívio, certo? Ah, o que aconteceu? Vocês vão fazer o quê? Uma situação que vocês vivenciaram, pode ser ela de amor, de. Tia, eu vou colocar assim, hoje de manhã eu escovei o dente. Pronto. Aí você. Deixa eu terminar, porque já Tia, está terminando o nosso horário, só um instantinho. Aí a B, com quem aconteceu, certo? C, onde aconteceu? D, quando aconteceu? E a E, como aconteceu? E a F, por que aconteceu? Aí vocês vão dar uma justificativa e uma explicativa para cada uma dessa questão. Na 7, tem assim, ó. Agora, escreva um texto literário a partir das respostas apresentadas em cada item. Depois socialize com os demais. Enfim, que vocês vivenciaram, uma situação que vocês vivenciaram de amor, de briga, de alguma coisa dramática, vocês irão fazer na 6, respondendo as perguntas, e na 7, vocês vão juntar tudo e criar um texto, tá bom? Essa é a atividade de casa, certo? Já são 8 horas, né? Vocês têm agora uma nova aula. A tia também tem outra aula, certo? Então, assim, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula a atividade que é para vocês fazerem, tá? Como a tia sempre coloca. Então, assim, façam e me mandem, tá? Quem achar essas linhas aqui, poucas, certo? Pode fazer no caderno, porque eu sei que tem gente que gosta de escrever, certo? Então, assim, façam e me enviem, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula. Beijo. Tchau, tia. Tchau. tchau, tia, até amanhã. Tchau, tia. Tchau. Tchau, 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 tchau. E bela tchau, bela tchau.